Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui abrindo a nossa EBD. Na verdade, temos 3 minutinhos aí para a sequência da escola dominical. E para mim é uma alegria estar com os irmãos mais uma vez aqui para aprendermos a palavra do nosso Deus, né? O foco principal da EBD é o aprendizado da palavra de Deus, né? Então nós vamos estar aqui preparando tudinho aí para as 9 horas em ponto, nós darmos aqui a abertura, tá ok? Deixa eu só colocar aqui no ponto o hino. Faz algum tempo que nós não entoamos o hino juntos, né? E na verdade eu quero pôr aqui um hino, que é o hino do cantor cristão, que o título é Ao Deus de Abraão. Né? E por quê? Acabamos de ouvir uma música falando sobre Abraão, porque hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre os patriarcas. Né? E falando aí sobre os patriarcas, né, o primeiro patriarca se chama Abraão. Então eu vou colocar aqui o hino, os irmãos podem cantar em seus lares aí, acompanhando esse belo cântico do cantor cristão.
Amém, meus irmãos. Abrindo aqui a nossa EBD com esse louvor maravilhoso. Como eu estava dizendo anteriormente, né, nós queremos aqui estudar hoje sobre os patriarcas, e dentre os patriarcas nós encontramos exatamente aí Abraão como o primeiro patriarca. Mas antes do nosso estudo, nós queremos orar, queremos aí colocar as nossas vidas diante do Senhor, rogar a sabedoria do Espírito Santo para nos dar entendimento na meditação da palavra de Deus. A princípio já tinham me dado aqui um retorno, dizendo que o som estava ok e a imagem também ok, né? Então, crendo nisto, eu quero aqui ter uma oração inicial após este louvor. Estamos aqui reunidos para adorar o nosso Pai, né? Nosso Pai Celestial. E mesmo que estejamos em lugares diferentes, estamos unidos no mesmo Espírito, com o propósito de exaltar o nome de Deus. Meu bom dia a todos que já entraram nesta live, alguns já mandaram aqui um bom dia. Que Deus abençoe a cada um de nós neste momento aqui de estudo da palavra de Deus, né? É um prazer realmente estar com os irmãos, estudando a palavra. Algo que eu gosto muito é do estudo da palavra de Deus, e me dá um prazer enorme poder abrir a palavra, ler, né, mesmo no estudo panorâmico, que nos faz querer ainda parar em alguns detalhes bíblicos, mas o tempo não permite no estudo panorâmico. Somos edificados, né? Eu tenho sido edificado através desse estudo, né, e de cada estudo que nós já tivemos aqui. Vamos nos unir em oração neste momento, pedindo as bênçãos do Senhor para esse dia. Daqui a pouco nós vamos ver aqui os aniversariantes, vamos orar por eles também. E nesta oração inicial, rogando aí a direção do Senhor e o entendimento no estudo da sua palavra, eu já quero lembrar em oração aqui duas famílias. Uma delas é a família do irmão Wagner. O irmão Wagner, nós estávamos orando. Deixa eu só arrumar aqui, esqueci de ligar a bateria, senão descarrega tudo. E aí complica a minha vida aqui. Muito bem. Então, o irmão Wagner, nós estávamos orando pelo primo dele. O primo dele teve Covid, melhorou dessa parte, mas já tinha outros problemas de saúde. E o irmão dele faleceu, né? Ontem o irmão Wagner compartilhou aí no grupo da liderança. Então vamos orar pelo conforto do coração do irmão Wagner, dos parentes, dos entes queridos, né? O irmão Miguel, a irmã Maria do Rosário, todos os familiares, que Deus conforte a cada coração. E na quarta-feira também, o irmão Geraldo Camilo, né, me comunicou sobre o falecimento do irmão dele mais velho, né, que morava em Jundiaí, teve um infarto. E então vamos lembrar em oração o irmão Geraldo, o irmão Zezinho, a irmã Damiana, que perderam o seu irmão, né, e também lembrar a cada familiar, que Deus dê o conforto a esses corações. Vamos orar neste momento, irmãos. Senhor nosso Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome, ó Pai. Somos gratos por esse dia, pela bênção de sabermos que vamos estudar a Tua palavra, e o Teu Espírito certamente nos dará entendimento para fazermos aplicações adequadas aos nossos corações. Para isso nós rogamos a Tua graça e queremos também, ó Pai, neste momento, nesta primeira oração desta manhã, lembrar de maneira especial irmão Wagner e seus parentes, pela perda do primo dele, pela partida. Que o Senhor dê o conforto, ó Pai, a cada coração. Oramos também pelo irmão Geraldo Camelo, Zezinho e Damiana, que também perderam o irmão na quarta-feira, ó Pai, mas tem esta alegria de saber que ele já fez uma confissão de Jesus como Senhor e Salvador. Então, esta certeza de ser uma perda momentânea, poder descansar nisso e saber que haverá um reencontro na pátria celestial. Mas que o Senhor dê também o Teu conforto, a Tua consolação a todos os familiares, ó Pai.
Nós rogamos a tua graça em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, eu creio que deve estar saindo bem aí, né? A imagem, o som. Então nós podemos aqui já dar uma sequência, lembrando aqui, como nós costumamos fazer, dos nossos aniversariantes, aqueles que completaram mais um ano de vida, né? Que Deus continue abençoando a vida desses irmãos. Então vamos lá, Richard Pinheiro completou mais um ano de vida nesta semana. A Sheila também, filha do irmão Estevão, completou mais um ano de vida. A irmã Patrícia Lima também está completando mais um ano de vida. A irmã Damiana Cabelo, acabamos de orar agora, né, para que Deus esteja abençoando a sua vida. E a irmã Eliette Roldan, que nos últimos cultos aí tem apresentado aí vários agradecimentos a Deus pelas bênçãos, né? A cirurgia, a prima que está se recuperando bem. E a irmã Nilza, olha aí, a irmã Nilza completou mais um ano de vida. Domingo à noite, após o culto noturno, a irmã Nilza ligou, agradecendo as orações pelo progresso na recuperação da saúde da filha, que já teve alta, uma profissional da área da saúde, né? E segue pedindo oração pela recuperação, pela vida espiritual dela, que Deus esteja abençoando grandemente. E também nós lembramos aí alguns nomes de irmãos, pessoas que já passaram pela igreja, não estão conosco na igreja, mas nós costumamos orar para que Deus abençoe na expectativa de vê-los de volta. Vitória Alves de Souza, filha da irmã Patrícia, que também completou mais um ano de vida. Paulo Henrique Cabelo, filho do irmão Geraldo da irmã Teca. E Vanderlan Estevão dos Santos. Os irmãos que têm mais tempo na igreja devem conhecer. Esse eu não cheguei a conhecer pessoalmente. Então vamos orar pela vida desses irmãos, pedindo que Deus abençoe a vida deles, continue dando saúde e principalmente que possam reconhecer a cada passo de vida as bênçãos que o nosso eterno Deus tem para lhes dar e tem derramado sobre as suas vidas. Aí no seu lar também, onde você se encontre, aproveite esse tempo para orar pela vida desses irmãos, ok? Vou até voltar aqui um pouquinho para que possam rever aí os aniversariantes, né? Senhor nosso Deus, nós queremos render graças a Ti pela Tua benignidade, manifestada agora sobre a vida do Richard, sobre a vida da Sheila, vida da Patrícia, a vida da irmã Damiana, da irmã Eliette, da irmã Nilza. Sabemos, ó Pai, o quanto o Senhor tem derramado bênçãos sobre a vida do Teu povo, e de maneira especial na vida desses irmãos que completaram mais um ano de vida. Pai, lhes abençoe, continue lhes dando saúde, dando sabedoria para que alcance os planos que eles estão aí traçando para a vida deles. Queremos, ó Pai, rogar que eles possam se alegrar a cada dia junto de seus familiares e dos seus entes queridos, ó Pai, pela grande dádiva que vem das Tuas mãos, que é o dom da vida, Pai. E principalmente ser grato pelo dom da vida eterna que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus. Quero orar também, ó Pai, pela vida desses irmãos que já fizeram parte da igreja. Senhor, ó Pai, abençoe a vida desses, ó Pai. Quero te pedir que o Senhor esteja trabalhando na vida da Vitória, do Paulinho, do Vanderlan, onde se encontre, que possam se recordar da Tua palavra, que é viva e eficaz, ó Pai, e voltar para o Teu caminho e adorar ao Senhor junto conosco. Quero lembrar em oração também, semana passada o irmão Israel pediu pelo genro, pelo Felipe, continue abençoando a vida dele, ó Pai, e oro também pela prima da Carol, que completou mais um ano de vida, que ele esteja abençoando também. Me lembro agora também, Senhor, do João, esposo da Rosana, da irmã Rosana, completou mais um ano de vida nesta semana. Que o Senhor abençoe a vida deles e de todos os outros que completaram mais um ano de vida. Que possam comemorar cada dia na Tua presença, honrando, bendizendo e exaltando o Teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.
Alguns pedidos vão entrando, nós não conseguimos acompanhar tudo, né? Mas vamos, à medida do possível, respondendo e orando a cada pedido que nos chega. Quero lembrar também, mais uma vez, você que é membro da nossa igreja, do nosso compromisso como servos de Deus. A igreja continua com seus compromissos, temos despesas fixas e para isso nós dependemos também dos dízimos, das ofertas e também lembrando da obra missionária, a importância de mantermos esse apoio missionário àqueles que estão no campo missionário. Lembro aí o pastor Vanderlei também, que está aí se recuperando da segunda cirurgia, tem consulta na segunda-feira, estava ainda com algumas dores, incômodos, que Deus abençoe a ele nesse retorno. Mas lembrando que ele teve aí um problema com o carro, teve um custo alto, então o irmão Wagner está desafiando aqueles que queiram contribuir como oferta de amor, será uma bênção. Então procure o irmão Wagner, né? Ele tem aí os dados bancários para poder fazer aí o depósito e podermos ajudar aí o pastor Vanderlei no conserto do carro, tá bom? E para depósito de dízimos, ofertas ou transferências banklines, a conta está aí, é a agência do Banco Bradesco, agência 902, conta corrente 680, dígito 7, e envio o comprovante, a cópia para o irmão Wagner, no número 96424-1826. 96424-1826. Tem dificuldade de depósito, transferência, quer devolver? Nos procure, faça contato com o irmão Wagner, com conselho, e nós vamos orientá-lo a melhor maneira de você fazer a sua devolução, tá ok? Também a irmã Vanessa está aqui agradecendo a Deus pela saúde, estava aí com muitas dores já há 2 semanas e está agradecendo as orações aí, olha que bênção. Lembrar também sobre a cesta do amor. Se você tem um item de alimento não perecível e quer contribuir, faça isso. Procure a irmão Getúlio em Laodiceia. Irmão Getúlio hoje já me comunicou, ele tem feito isso também, tem passado em alguns lares, onde alguns irmãos têm um item para ofertar para a cesta do amor, e ele costuma ir lá buscar para aqueles que têm uma dificuldade de levar até a igreja. Então, você pode ligar para ele ou para o irmão Paulo, e certamente vai ser uma bênção. Ele estava alegre, assim como eu, esses dias aí, pela maneira como os irmãos estão contribuindo. Então isso tem ajudado irmãos e tem ajudado pessoas que ainda não são convertidas. E através disso nós podemos chegar lá e compartilhar sobre Jesus, o pão da vida. É muito importante isso. É um tempo de dificuldade, é um tempo que muitos estão aí perdendo o trabalho, as dificuldades tendem a aumentar e como igreja nós precisamos ser luz, levar esse evangelho e ajudar os necessitados. Então faça isso. Se você pode contribuir, dê uma ligadinha aí para o irmão Getúlio, irmão Paulo, e com alegria nós vamos ajudar nesse sentido. Quero lembrar que na semana nós temos tido aí algumas programações, não é? Às segundas-feiras a irmã Vanessa começou a postar às 19 horas alguns vídeos curtos sobre mães de oração. Então ali é um testemunho curto sobre mães que oraram e obtiveram vitória. Tivemos aí um vídeo com a irmã Maria do Rosário, a alegria de ver como Deus trabalhou e tem trabalhado na vida da família, irmão Wagner aí conosco, e Deus de maneira poderosa, através do transplante lá de fígado, Deus respondeu aí às orações e temos visto essa gratidão em toda a família. Então vamos louvar a Deus por isso. Então cada semana há um vídeo, aí um testemunho a respeito do que Deus fez através destas mães de oração. Também na terça-feira a irmã tem postado aí alguns vídeos que são recordações. Então nas últimas terças e sextas tivemos aí vídeos sobre o retiro da família.
Estamos em maio, comemora-se o mês da família, então recordamos até na sexta-feira sobre as palestras do pastor Mendes. E agora vamos aguardar e ver quais são as novidades na próxima terça e na próxima sexta. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos também a nossa live, onde temos um momento de oração e estudo bíblico. Estamos estudando sobre amar é sempre certo, baseando o estudo em Coríntios 13. Então nos acompanhe. Não tem possibilidade? Veja depois. Temos aí o Luiz Fernando, ele começou a nos visitar e tomou ali uma decisão ali antes da quarentena. Ontem ele estava aí me mandando algumas perguntas via WhatsApp e ele falou que não conseguiu acompanhar todos os cultos, mas ele viu aí o estudo sobre ressurreição e estava em contato comigo para tirar algumas dúvidas, né? Então faça isso. A bênção da nossa rede social no YouTube e no Facebook é que está tudo lá guardadinho para que você possa tirar as suas dúvidas. Quinta-feira nós estreamos aí uma live, foi curtinha, né, objetiva, vamos dizer, curto e direto, né? Graças a Deus, Deus nos abençoou, houve algumas dificuldades ali iniciais, mas graças a Deus deu para transmitir, né? E olha, irmãos, como Deus é abençoador, né? Ele me abençoou e está abençoando os irmãos também nesta live desta manhã, com som, com áudio. Alguém me ligou posteriormente àquela live e conversando falou que queria ofertar com um microfone para melhorar aí o áudio. E esse microfone já chegou na sexta-feira. Olha aí que bênção, tá vendo? Então todos nós estamos sendo aqui abençoados. Então na próxima quinta também, lembro, teremos mais uma live para as crianças às 18 horas. Um aviso importante, né? A live das quintas e das quartas, elas acontecem só temos o ao vivo no Facebook. Ainda não consigo transmitir de casa para os dois canais. E a live de domingo de manhã também. A live de domingo à noite nós conseguimos para os dois canais ao mesmo tempo, porque nós utilizamos dois celulares. Então estamos aí adequando toda essa situação para podermos resolver este problema. Mas a princípio, né, temos essa necessidade, então eu volto a desafiá-lo. Não se inscreveu no nosso canal de YouTube, Igreja Batista Bíblica Nova Jerusalém? Vai lá e se inscreva. Isso é muito importante para melhorar a nossa transmissão, tá bom? Faça isso para que Deus nos abençoe grandiosamente. Deixe-me ver se estou esquecendo de algum aviso. É isto. Estes são os avisos que nós tínhamos, né? E a minha oração é que Deus realmente abençoe a vida dos irmãos, mediante aí a contribuição, e certamente Deus ele abençoa. Eu tenho postado aí os devocionais, e em cada devocional nós temos aí pensado muito a respeito daquilo que Deus tem feito e pode fazer através de nossas vidas. Em Eclesiastes, um dos devocionais aí, aponta para o que diz lá em Eclesiastes 11, versículo 1, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia o acharás. Então ali é um desafio à contribuição, é um desafio para que nos lancemos aí a essa ação de caridade, essa ação de investir na obra missionária. Isso é muito importante, porque através desse meio, Deus ele abençoa o seu povo. Eu quero ter mais uma palavra de oração e nós já vamos para o nosso estudo bíblico sobre o panorama do Antigo Testamento, tá ok? Nós vamos aqui orar neste momento e pedir mais uma vez sabedoria do Senhor para que Deus dê a direção e que possamos aprender mais da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez louvamos o Teu nome, ó Pai, pelo Teu povo, pela fidelidade do Teu povo, mesmo numa época como essa que nós estamos vivendo.
no meio de uma quarentena, de uma pandemia, o teu povo tem manifestado o amor, Pai. Tem manifestado a preocupação também com o próximo. E isso é muito importante. E que, Senhor, nos dê sabedoria para termos uma ação que venha exaltar e glorificar o teu nome. Quero, ó Pai, neste momento pedir também que nos dê sabedoria como igreja a suprir essas necessidades também que vão surgindo no dia a dia. Eu oro, Pai, pela tua igreja reunida aqui nesta manhã para estudar a tua palavra, nos dê sabedoria. Nós dependemos completamente de ti, da graça que vem da tua palavra, então nos auxilie nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós iniciamos na semana passada um novo estudo. E nesse novo estudo nós estamos aqui tratando do panorama do Antigo Testamento. Sobre panorama, eu tenho afirmado que é uma visão, é como olhar de cima, é como ter uma visão geral do livro, dos livros do Antigo Testamento. E qual é a proposta desse estudo? É dar uma direção para que os irmãos conheçam os livros da Bíblia. E começando aí pelo livro do Antigo Testamento, Gênesis. Que você tem aí um esqueleto desse livro, com os pontos principais do livro, para que você tenha um domínio, uma visão panorâmica daquele livro. E nós temos percebido que à medida que nós vamos lendo, mesmo que seja um resumo, sempre há uma lição que nós podemos trazer para a nossa vida. Então a minha preocupação tem sido mais de apresentar o panorama em primeiro lugar, e no finalzinho do estudo a gente faz uma conclusão, trazendo uma aplicação mais direcionada mediante o que nós observamos. Então se você perdeu, está gravado, mas uma breve recapitulação aqui é importante para que nós tenhamos aí esta visão e que consigamos ir memorizando esse esboço do livro de Gênesis que foi apresentado, né? Então, na primeira parte da Bíblia, nós encontramos aqui os acontecimentos que tratam do Éden, do dilúvio e de Babel. Então, deixa eu chegar aqui no ponto da divisão. Isso aí nós já tratamos muito bem. Lição 1. Na lição da semana passada, nós observamos apenas esta primeira divisão aqui. Essa primeira divisão trata do quê? O título é Primórdios e vai de Gênesis 1 a Gênesis 11. Fica facinho de memorizar, não é verdade? Número 1, Gênesis 1 ao capítulo 11. Capítulo 1 ao capítulo 11. Qual que é a primeira divisão do livro de Gênesis? Primórdios. Por que primórdios? Nós já vamos ver daqui a pouco. Vamos recapitular. Então a divisão que nós temos em Gênesis, ela se dá em 3 partes. A primeira divisão, Primórdios, capítulo 1 a 11. Segunda divisão que nós vamos estudar hoje é o que? Patriarcas, que vai do capítulo 16 a 36. E para a semana que vem, nós vamos ver aí a terceira divisão, que vai aí dos patriarcas, capítulos 16 a 36, né? E aí nós vamos ver que também depois vai tratar aí da descida para o Egito. Então a primeira divisão que nós vimos a semana passada trata dos primórdios, e nós vimos que no primórdios aí, capítulo 1 a 11, trata de Éden, dilúvio e Babel. São os pontos aí centrais, são as histórias que estão em destaque, né? Tem um clímax aí em Gênesis nesse ponto. O Éden, onde o pecado entra no mundo, a desobediência de Adão e Eva, o dilúvio, ou seja, o homem se corrompendo completamente e Deus preservando aí a humanidade através da família de Noé, e a Torre de Babel. O homem desobedecendo o mandamento divino e construindo uma torre, e Deus enviando a confusão das línguas para que eles pudessem cumprir com o propósito. E agora, a lição de hoje vai tratar disso aqui, dos patriarcas, né? E os patriarcas começam com Abraão, Isaque,
na sequência, e Jacó. Essa é a segunda divisão, tá bom? E depois veremos aí sobre a situação da descida do Egito. Hoje, eu vou chegar lá no ponto da lição de hoje, porque isso aqui foi o assunto da semana passada. Então está tudo aí guardadinho lá na nossa página, né? E hoje nós vamos tratar aí a sequência. Já vimos o primórdio, que é a primeira divisão, capítulo 1 a 11, e a segunda divisão nós temos aí do capítulo 12 ao capítulo 36, como eu já afirmei aqui anteriormente. São os capítulos que vão falar a respeito dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A formação aí desta família, para por fim formar o quê? A nação, da qual Deus prometeu que ia enviar e enviou, de fato, o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo. E algumas coisas que nós podemos perceber, eu apresentei esse mapinha lá na semana passada, e esse mapinha trata aqui da partida de Abraão. A ordem do Senhor foi: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. E ele partiu sem saber para onde ia, e partiu pela fé. E ele foi em direção a Canaã. Mas na história de Abraão, sabemos que ele também desce para o Egito. E estudando aqui a biografia de Abraão, Isaque e Jacó, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar, em primeiro lugar, a partida de Abraão para Canaã. E depois de toda essa experiência também, Egito, nós encontramos lá também a necessidade de enviar o servo para buscar uma esposa para o filho Isaque. Então é como veio, voltou. Depois nós encontramos a viagem de Rebeca ao encontro de Isaque. E assim por diante, nós vamos ver viagens. Jacó engana seu irmão e ele tem que fugir, então ele sai. Depois nós vemos o caminho de volta e nós vemos que o mapa ele nos ajuda muito também no estudo bíblico. Mas uma coisa muito importante que eu quero desafiá-los, mais do que o mapa, é a leitura. Veja só, nós tivemos uma semana e se você lesse aí 2 capítulos de Gênesis por dia, já teria aí tido uma visão geral dos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Agora nós vamos tratar aqui dos capítulos 12 a 36. Envolve aí mais capítulos. E a leitura ela é essencial para que você absorva o máximo da palavra de Deus. Agora, vimos que a memorização da primeira divisão é fácil. Gênesis 1 a 11. Agora, se você observar, você que gosta de memorizar e tratar de números, o que nós encontramos aqui? 36 é o múltiplo de 12. Então fica fácil de memorizar e saber que a segunda divisão de Gênesis vai de Gênesis 12 a 36. E trata aqui exclusivamente do quê? Dos patriarcas. E aqui em Gênesis nós encontramos 3 biografias, como eu já tenho mencionado aqui. É a biografia de Abraão, Isaque e Jacó. Então vamos dar aqui uma sintetizada, uma observada em pontos que eu creio você vai se lembrar de muita coisa. Muitas histórias que você já estudou na escola dominical, mensagens que você já ouviu, ou seu estudo particular, você vai se recordar de alguns acontecimentos na vida desses homens. Então, volto a dizer, é um panorama, vamos ter uma visão geral aí sobre Abraão, Isaque e Jacó. No final, nós vamos tirar aí um desafio para a nossa vida através da experiência desses homens. Então, em primeiro lugar, vamos ver aqui sobre Abraão. Você tem a sua Bíblia, abra em Gênesis 12. E eu quero ler aqui os versículos de número 1 a 3. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Gênesis 12, versos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela
e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, à medida que eu vou lendo, fica até difícil de fazer essa síntese, como eu estou dizendo aqui, esse panorama. A mente vai trabalhando, o Espírito de Deus vai nos dando aí a direção, e são muitas as lições que podemos tirar se olhar só para esses versículos iniciais, olhar para esse capítulo que dirá esta visão panorâmica sobre a vida de Abraão, esse chamado de Deus, né? Então, olhando para a vida de Abraão, nós encontramos já no princípio essa promessa que Deus faz a Abraão. E aí os irmãos já devem ter observado, ou vão observar com mais atenção, que muitas vezes o povo israelita fazia isso em oração, o Deus de Abraão. Por quê? Eles conhecem a história de Abraão e as promessas que Deus fez a Abraão, as promessas à descendência de Abraão, e que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Então é por isso que é mencionado aí os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E em Abraão, nós encontramos aqui no capítulo 12, esta promessa que Deus faz a Abraão. E eu já mencionei, a ordem para Abraão foi: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Olha como nós temos a aprender com esta fé. Tenho mencionado, não havia GPS, não havia Waze, não havia Google Maps, não havia nada disso, né? E até achei esses dias aí interessante um mapinha no YouTube aí, alguém montou um estudo sobre Abraão e fazendo aí aquela visão panorâmica no Google Earth, né, sobre a caminhada de Abraão. Tem algo fabuloso hoje em dia, o que a tecnologia pode nos ajudar. Mas Abraão não tinha nada disso, não tinha nem um mapa, como eu já mencionei, nem aquele guia de rua antigo, quando eu comecei a trabalhar com vendas externas e nós comprávamos todo ano aquele livro com diversos mapas. Mas ele ouviu a voz do Senhor. E hoje talvez o grande problema é que temos tanto recurso e talvez a gente entre no carro, ligue lá, já sei para onde vou, e nem pedimos a proteção do nosso Pai para a direção do nosso caminho. E aí nós começamos a ter alguns empecilhos. Por que está acontecendo tudo isso? Se a gente parar para pensar, talvez porque nós não oramos. Por que nós não estamos indo também, né? Parece que antes era mais fácil ouvir-se a voz do chamado ministerial. Seja num trabalho na igreja, seja um trabalho de tempo integral, os homens iam, partiam, ouviam a voz de Deus. E parece que todo esse recurso que traz bênção também está ocultando o ouvido, está ocultando de ouvir a voz do Senhor. Há muitos corações aí. Então nós precisamos aprender. E aquela grande promessa para Abraão, dizendo para ele sair da terra para a terra que o Senhor mostraria e iria fazer através dele uma grande nação. Iria engrandecer o nome de Abraão e diz: será tu uma bênção. Em versículo 3, abençoarei os que te abençoarem. Isso é uma promessa que não foi rompida, viu? Então, é muito interessante isso. É importante, somos orientados a orar pela paz em Israel. E diz a Bíblia, a palavra de Deus, que vão prosperar aqueles que amam o povo de Deus. Precisamos orar por este povo. E aqui diz, isso é um resultado claro. Toda nação que apoia esta nação recebe a bênção de Deus. Agora, aqueles que são contra não vão bem, vão de mal a pior. E diz também no versículo 3, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Encontramos aqui uma bênção estendida até nós, que não somos israelitas, né? Nós somos gentios. Nós somos abençoados, porque através de Abraão veio Jesus, o Messias, e veio esta bênção
para nós e para todas as famílias da terra e para todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Muita coisa, né, a ser dita aqui, né? Mas o tempo não nos permite. E o que nós observamos aqui, lendo a sequência da história de Abraão, é que ele parte, ele vai para Canaã. E lá, depois de um período em Canaã, ele desce ao Egito. Né? E porque ali era a capital do mundo na época. E era propício que ele fizesse isso naquela situação. Se deparou com situações aí de fome, e mediante a isso ele precisou ir até o Egito. Depois nós encontramos também um incidente com Ló. No primeiro capítulo que eu li, capítulo 12, lá no versículo 4, diz que ele leva consigo também o sobrinho Ló. E lá no capítulo 13, dê uma olhadinha aqui, capítulo 13, versículo 7, o incidente que acontece aqui. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, irei eu para a esquerda. Então, houve um incidente, um conflito entre os pastores ali. E agora, de maneira até pacífica, Abraão está preocupado em escolher o que é melhor ali. Talvez ele tinha uma confiança tão grande no Senhor, que Deus já tinha feito uma promessa para ele, que ele deixou a escolha na mão de Ló, para ele escolher a direção. E ele faz isso. Uma coisa que muitos destacam, e talvez já ouviram em muitos estudos, é que Deus chamou Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Mas ele saiu lá da terra, saiu do meio de muitos parentes, mas levou um sobrinho. E olha um conflito que surgiu mais adiante. Talvez isso nos ensine a importância de ouvirmos com atenção aquilo que Deus nos diz. Muitas vezes Deus nos fala algo, não é verdade? Pela palavra, sabemos que Deus está falando e nós ficamos relutando, porque parece que aquilo não é muito bacana. Parece que a nossa ideia é a melhor. E aí nós começamos a carregar conosco algumas coisas, algumas decisões que acabam nos complicando mais adiante. Parece que isso aconteceu aqui na vida de Abraão. Mas antes de um conflito maior, ele toma uma decisão coerente. Escolhe, vai, somos parentes, vamos nos separar. Este é um incidente de destaque na biografia desse homem, do pai Abraão, desse patriarca. O que mais que nós encontramos na vida de Abraão? Um outro acontecimento que tem um destaque relevante é o momento em que ele dá dízimos a Melquisedeque. Interessante também essa história. Lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18, nos fala a respeito aqui de Melquisedeque. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então nós vemos aqui, quem é esse Melquisedeque? Não encontramos nenhum detalhe. Hebreus até nos diz que era um homem sem genealogia. Não significa que ele era um ser sobrenatural. Na verdade, quando há esta menção, está dizendo que não há um histórico da biografia deste homem, deste servo de Deus. Mas nós vemos aqui, antes mesmo da lei, aqui, Abraão devolvendo o dízimo. Então, algumas pessoas que dizem que o dízimo é coisa lá da lei só. Que antes da lei ser dada, nós já vemos Abraão devolvendo o dízimo. Então, é algo interessante esse ponto aqui sobre Melquisedeque, muito
há que se aprender aqui no estudo desse texto. Outro ponto importante na história de Abraão que nós encontramos aqui é a cerimônia da circuncisão. Deus faz a promessa de um filho e nós encontramos também a cerimônia da circuncisão. Lá no capítulo 17, a partir do versículo 23, é tratado desse ponto aqui. Versículo 23 diz: Então tomou Abraão seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa e a todos os comprados por seu dinheiro, todo homem entre os da casa de Abraão, e os circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus lhe falara. Os versículos anteriores é onde Deus dá essa ordem, essa orientação para que Abraão circuncidasse a todos os machos ali. Está aqui no versículo 11. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua descendência. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro, e estará na minha aliança e na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então nós encontramos a cerimônia da circuncisão, que nada mais é o que pode ser bem esclarecido a respeito disso, é a cirurgia da fimose, né? Cortar a carne do prepúcio. É o que até hoje os judeus fazem isso, o israelita, porque tem aqui um princípio, enquanto aqui para nós é uma situação de saúde, de higiene e assim por diante, lá há uma aliança perpétua diante do Senhor, né? Que reforça a lembrança desta aliança do Senhor com esse povo que ele formou. Então esse é um ponto interessante também a respeito de Abraão. Temos também, através da história de Abraão, Abraão intercedendo por Ló, intercedendo pela família e pelas cidades impenitentes, pelas cidades que não reconhecem o seu erro, para suplicar a misericórdia de Deus e pedir perdão. E acontece esta cena da oração de Abraão intercedendo por Ló, pela família e pelas cidades. Lá no capítulo 18, a partir do versículo 17, os irmãos podem ler aí na semana, vão ver que Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra, e Abraão apresenta aqui uma característica egoísta, de dizer: deve morrer todo mundo mesmo. Muitas vezes o nosso coração se torna egoísta por olhar pessoas em pecado, atitudes erradas, e nós já queremos dar o veredito, não é? A pena final. Mas Deus, ele é soberano. E nós vemos que Abraão, ele intercede, ele clama aí por misericórdia. Então, a partir do capítulo 18, versículo 17, há uma descrição desta situação. É aquela oração dele que nos chama a atenção. Por exemplo, capítulo 18, nós não temos como ler tudo, mas apenas destacar esta oração dele. Versículo de número 30. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não farei se achar ali 30. Então, ele vai intercedendo: Senhor, se houver 30 justos, o Senhor vai destruir? E ele vai mudando a quantidade, vai diminuindo de acordo com a resposta do Senhor. Então nós vemos ali a intercessão de Abraão em favor de Ló, da família e das cidades impenitentes. Abraão também, nós encontramos um marco triste na vida de Abraão. Assim como nós, era humano. E também cometeu os seus pecados. E nós encontramos a situação onde ele mente a Abimeleque. Ou seja, que mentira ele conta?
lá no capítulo 20, encontramos ele mentindo que Sara era a esposa dele. Por ser ela formosa, bela, ele diz, olha, diga que é minha irmã. É a meia-verdade, porque ela era meia-irmã, tinha um parentesco ali. Né? Mas ele mentiu. E a mentira é algo terrível, é algo danoso. Né? Então, apesar da grandeza de alma que ele tinha, como nós revelamos aqui, até intercedendo, até sendo pacífico na divisão e dizendo assim para Ló, escolhe para um lado e você escolhendo um lado eu vou para o outro, dando oportunidade de Ló escolher o melhor diante dos olhos. Mas agora ele mente. Apesar dessa grandeza de alma, ele se mostrou o quê? Humano. E nós somos humanos. E ele caiu na fraqueza da mentira. Né? E depois desses acontecimentos, nós vemos aí o clímax aí na vida de Abraão, que é quando Deus dá um filho. Né? Mas além de dar esse filho, Deus pede o quê? Que sacrifique esse filho. O filho da promessa, de fato, é Isaac. Então esse é o clímax na história de Abraão. Né? E aí nós vamos entrar aí nessa síntese agora da história de Isaac. Veja quanto tempo nós levamos aqui para expor um panorama da vida de Abraão e de Isaac. Nós não encontramos muitos pontos, muitos clímax aqui. Isaac ele pode ser apresentado como aquele homem pacifista. É o que nós podemos descobrir nessa curta biografia de Isaac. Né? E por que tão curta? Porque os vultos do pai Abraão e do filho Jacó parece que os ofuscam a figura de Isaac. O destaque sobre o que nós encontramos na história de Abraão, do pai dele, do pai de Isaac, e do filho Jacó, ofuscam a figura de Isaac. Será que isso acontece naturalmente, quando nós olhamos para a biografia de alguém? Eu estava lendo e alguém me mencionou a respeito de um homem chamado Mendelssohn. Foi um banqueiro que viveu há anos atrás. E Mendelssohn, esse banqueiro, ele foi muito conhecido. Né? E sempre, e depois de ter um filho, o filho foi apresentado como filho do seu Mendelssohn. E mais tarde ele teve um filho, ele teve um neto, e esse neto teve um destaque na área da música. E esse neto sobressaiu a figura do pai. Ou seja, o pai desse músico era filho de um banqueiro famoso. E esse banqueiro famoso teve um grande destaque e todo mundo dizia antes, olha, ali está o filho do Sr. Madison Banqueiro. E depois que esse filho do Sr. Madison Banqueiro teve um filho músico, todos diziam, lá vai o músico, filho do Sr. Madison. Então, na verdade, nunca houve um destaque na vida daquele homem, como houve no filho e como houve no pai. E aqui, olhando para a situação de Isaac, não houve muito destaque. Aqui, biblicamente falando, aqui na história, na biografia. Então fala-se sempre mais de Abraão, fala-se bastante de Jacó, e Isaac, nós recordamos que ele foi sacrificado, mas isso está na biografia de Abraão, e depois a história de ele ser pacifista. E nós vamos aprender ainda com ele, apesar do pequeno destaque na vida de Isaac. Dando a sequência aqui, entramos agora no patriarca Jacó. E sobre o patriarca Jacó, o que nós temos de destaque? O direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Não é isso? A história é conhecida, ele engana Esaú. Esaú volta da caça cansado, exausto, com fome, e ele oferece um prato de lentilhas e diz, eu te dou se você me der o direito de primogenitura. E ali ele engana a Esaú. É um dos pontos em destaque na biografia de Jacó. Outro ponto é que ele estava fugindo da ira do irmão enganado.
Ele engana o irmão se ira e ele se torna ali um fugitivo da ira do irmão como resultado do que? Da mentira e do engano e da maneira como ele conquistou os direitos de primogenitura. Um outro ponto, e aí nessa fuga é que entrou aquela situação do mapa que eu mencionei, né? Aquela situação de ir e vir, ir para Canaã e sair, e ele sai fugitivo, né? Também encontramos na história, na biografia de Jacó, o trabalho dele. Trabalhou para o sogro, para ter ali, que era um costume da época, a filha, a mão da filha em casamento, né, do seu sogro. Então ele trabalha, ele casa com uma das filhas, depois ele trabalha mais anos e conquista e tem a outra filha por direito. Na biografia também nós encontramos um marco, que é a situação lá no rio Jaboque. Nós encontramos um momento onde ele luta com Deus e ele tem o seu nome mudado. É um marco maravilhoso. Para mim, é uma cena marcante quando ele dorme, ele tem um sonho e vê uma escada, e nessa escada os anjos descendo, e ele diz: na verdade o Senhor estava aqui e eu não sabia. Né? E ele diz: quão terrível é esse lugar. Então nós podemos olhar para essa biografia de Jacó e encontrar esta cena. E encontramos depois lá no Jaboque, aquela luta. Diz que ele luta e depois Deus muda o nome dele. E talvez você fique pensando, mas que luta é essa, né? O que nós encontramos na vida de Jacó é essa luta. Ele era um enganador. Enganou o irmão mais de uma vez. Enganou o sogro. Esse era o caminho dele. Um caminho de enganação, de enganar os outros e de tentar ter sempre um lucro, um resultado naquilo. Mas o que nós percebemos é que naquela luta Deus muda o nome dele. E isso é muito interessante, porque o nome dele é mudado para Israel. Né? E após aquele momento, aquele encontro, a palavra do Senhor é: lutastes como príncipe, lutastes com Deus e com os homens, e prevalecestes. Na verdade, aqui não trata de uma vitória. Nenhum homem pode uma vitória sobre Deus. Nenhum homem pode vencer sobre Deus. Mas ele era o quê? Um enganador. Enganou o irmão, enganou o sogro, e nessa biografia nós, de alguma maneira, podemos até perceber. Talvez nós façamos uma leitura sobre ele dizendo: se o Senhor for comigo no meu caminho e fizer isso e aquilo, eu vou dar aquilo outro. Nos parece que ele está ainda dentro daquela tendência de enganador. Ele faz isso, ele ofereceu um prato de lentilha para o irmão e falou: olha, você quer, mas me dá o direito de primogenitura. Mas agora, naquele encontro, parece que ele supera aquele velho homem. Alguns colocam ali como um tipo de homem transformado pelo Evangelho, abandonando a velha vida de enganação para viver uma nova vida. Então, o estudo ali daquele encontro com o Senhor, ali no rio Jaboque, é muito interessante. Isso está lá no capítulo 32 de Gênesis, a partir do versículo 22, nós encontramos esta situação. Lá em Gênesis 32, versículo 29 diz: E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face e minha alma foi salvo. Né? Então nós temos aí este capítulo tratando desta situação do rio Jaboque. E vemos ele pedindo a bênção dos céus, e é claro, e vemos também Deus dando esta bênção. E depois, na sequência da biografia, a história da reconciliação com o irmão. O momento de ele reencontrar com o irmão, todo o cuidado que ele tem, montando ali, digamos, um cenário, porque ele dizia, ele deve ter ira, mágoa, e como é que vai ser isso? Mas o importante é que foi a possibilidade desse reencontro e dessa reconciliação. E aí
é claro nessa biografia que há de se destacar aqui também na vida dele uma saudade. Ele não teve mais um reencontro com seus pais. E certamente teve saudade disso. E também ele é retratado no final da biografia a perda da Raquel, a esposa amada, que ele trabalhou e que ele queria desde o início, né, como a primeira. Mas ela morre, né, ao falecimento, e certamente isso traz saudade. O que podemos destacar diante disso? Nós podemos destacar que não há felicidade completa na Terra. Nesse mundo não há felicidade completa. Sempre haverá essa situação, essa perda de um ente querido, a partida. Mas precisamos lembrar que para o salvo a nossa pátria é a pátria celestial. Então, sempre haverá esta situação. Então, nós devemos viver com os olhos no futuro. Muito bem, horário avançadíssimo. E isso aqui foi só o panorama. O que nós podemos destacar aqui hoje, mediante a biografia desses três homens, além do que nós já fomos aí dando uma pincelada, qual é o ensino que nós podemos trazer para a nossa vida através da vida de Abraão, Isaque e Jacó? Então vamos lá. Abraão para nós é o exemplo de homem de fé. Já destacamos, saiu da terra, saiu da parentela, sem saber para onde ia. Ele é um exemplo de homem de fé. Né? E o destaque desse homem de fé está lá em Gênesis 22. O que Deus pede para ele? Deus faz a promessa de um filho, os anos se passam, a impaciência toma conta do coração dele e da esposa, eles dão um jeitinho, mas esse jeitinho não era o jeito de Deus, e aí vem o filho Ismael, até que eles compreendam que o filho de Deus era o filho da promessa, Isaque. E quando ele tem esse filho, lá em Gênesis capítulo 22, nós encontramos lá o destaque desse acontecimento. O que Deus faz? Deus pede esse filho. O que você faria no lugar dele? Então, no capítulo 22, no início, Deus chama ele, faz esse pedido. Versículo 2 diz: toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. E diz que ele se levantou e foi. Para muitos, uma leitura vai dizer: que homem covarde. Estava pronto a oferecer o próprio filho. E estava pronto porque era o filho. Mas veja o que diz Hebreus, capítulo 11. É importante essa leitura do que está lá em Hebreus 11 para uma compreensão do porquê que ele fez isso. Hebreus 11, versos 17 a 19. Olha o que está escrito aqui. 11, 17 a 19. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar. E daí também, em figura, ele recobrou. Veja, Abraão ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Ele se dispôs a ir lá e cumprir o pedido do Senhor, porque ele cria que o Senhor poderia até mesmo ressuscitar o filho da promessa. Porque Deus havia dito a ele. Já pensou se Abraão não tivesse escutado atentamente aquilo que Deus havia dito sobre ser Isaque, o filho da promessa? Seria difícil para ele cumprir com esse pedido do Senhor. Quantas coisas o Senhor já te pediu, meu irmão, minha irmã, para fazer da obra de Deus, através da obra de Deus, para colocar em prática no teu trabalho, nos teus estudos, e de repente algumas dificuldades fizeram com que você perdesse de vista a promessa do Senhor.
É por isso que nós precisamos ter os nossos olhos sempre firmados nas promessas do Senhor. Ele tinha a promessa do Senhor bem guardada e, como resultado disso, ele realmente está disposto a oferecer, porque ele sabe que esse Deus grandioso era capaz de ressuscitar o filho dele. Mas nós conhecemos a história, não é? Lendo lá em Gênesis 22, antes de ele sacrificar o filho, já com o cutelo pronto, Deus providencia um substituto. Quantas coisas nós podemos aprender, não é verdade? Ver que Ismael, assim como Jesus levou ali a lenha, Jesus levou a cruz, morrendo em nosso lugar, e Deus providencia um substituto, e Cristo é o nosso substituto na cruz do Calvário. Que lições nós temos a aprender aqui com Abraão? A principal é essa, é um exemplo de homem de fé. Abraão é um exemplo de homem de fé. Quando o filho Isaque pergunta para Abraão: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, mas cadê o animal para ser sacrificado? O que disse lá? Abraão diz: Deus proverá. Era esta confiança que Abraão aprendeu a ter no Senhor, e nós precisamos ter esta mesma confiança no nosso Pai eterno. Com Abraão, aprendemos o exemplo de homem de fé. E ou seja, como seguindo esse exemplo de homem de fé, nós precisamos aprender: com Deus não se discute, meus irmãos, mas se obedece. Com Deus não se discute, se obedece. E quando nós temos essa comunhão com Deus, se torna mais fácil esta obediência. Quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus, de ler a palavra, nós começamos a discutir, e não fazemos aquilo que Deus quer. Então ele demonstrou fé em muitas fases da vida, mas aqui ele demonstrou a verdadeira fé cristã. Isaac, lembra que eu falei? Biografia curtíssima, destaque no pai e no filho dele, Jacó, mas, entretanto, em Isaac nós temos aqui um exemplo de homem pacifista. Você é um cristão pacifista ou um cristão de tumulto, de criar problemas, dificuldades? Isaac, ele era pacifista. Olhe comigo para Gênesis 26, depois leia com calma. Nós não temos tempo para fazer esta leitura, mas leia esse capítulo aqui. Diz aqui, no capítulo 26, que quando ele volta para o local onde entulharam os poços que o seu pai havia cavado, ele chega lá com a disposição de desentulhar aqueles poços e prover água para si e seus servos. Seus servos estavam juntos nesse empreendimento. Então o capítulo 26 é muito interessante de ser lido, né? E é interessante observar que Deus, a mão do Senhor era com ele. Né? Veja o versículo 12: semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Isso está em Gênesis 26, a partir do versículo 12. Tá bom? E olha o versículo 15. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavados nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Né? Versículo 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água, e cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, chamando-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. Mas o versículo 20 diz: e os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. A sequência da leitura, nós vamos encontrar o quê? Ele desentulha um poço, encontram água, e vêm os outros pastores da localidade dizer: não, esse poço é nosso. O que ele faz? Ele não briga, ele não entra em contenda, mas ele
parte para outro poço, desentulha, acha água. E de novo entra essa sequência, outros reclamando para si o direito daquele poço que foi cavado por quem? Pelo pai dele, Abraão. Mas ele não discute e, como um pacifista, ele vai adiante, até que por fim ele consegue ali, de fato, um poço aonde não fizeram mais nenhum tipo de contenda contra ele. E ele permanece naquele lugar. Veja aqui o que diz o versículo 22. E partiu dali, cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali para Berseba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse, eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, multiplicar-te-ei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, Isaac é um exemplo de homem pacifista. Como cristãos, nós precisamos também ter um espírito de pacificação. É o que diz, o fruto do espírito é longanimidade, temperança. Isso é equilíbrio, né? É agir com sabedoria. Então, essa paciência foi recompensada. E quando nós somos longânimos e pacientes, há uma recompensa também. Olha o que diz o versículo 28. E eles disseram, havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Ele praticamente foi expulso por Abimeleque, os homens queriam o mal dele, mas agora vendo a bênção na vida dele, ficaram temendo a Deus. Ficaram com temor, com medo de acontecer algo mal e fazem agora um acordo com ele. Já pensou se ele tivesse apenas brigado? Mas não, agiu como um pacificador. A paciência sempre é recompensada. Pense nisso. O fruto do Espírito, longanimidade, traz recompensa consigo. E o que aprender com Jacó? Para a nossa conclusão, Jacó é o exemplo de homem convertido, como mencionei anteriormente. Ele foi transformado em príncipe de Deus. De enganador, como nós mencionamos, ele naquele encontro, no Vale de Jaboque, ele tem o seu eu quebrantado. E ele está agora disposto a seguir ao Senhor. Não está disposto a fazer nenhum tipo de barganha. Então, Gênesis 32, 28. Indo aqui para a nossa conclusão do estudo de hoje. Gênesis 32, versículo de número 28. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Então nós vemos aqui a transformação de Jacó, um exemplo de homem convertido. Eu não quero dizer aqui, é claro, que é até uma oportunidade que nós temos agora. Se você está acompanhando esta live e não tem a certeza da sua salvação, não confiou em Jesus como seu Salvador, lembrar-se disso. Assim como Deus providenciou um substituto para o sacrifício de Isaac, Deus providenciou ali um animal para ser sacrificado, Deus providenciou também Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para morrer no seu lugar e no meu lugar, morrer pelos nossos pecados. E esse Jesus, ele venceu a morte. Ele derramou o sangue dele para perdão dos nossos pecados, remissão dos nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia. E ele pode te dar uma nova vida em Cristo Jesus. Basta você confiar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, você já creu nesta verdade? Olha, precisamos também entender que a nossa conversão, que se iniciou no dia em que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, tem que ser demonstrada todos os dias da nossa vida. Isso é conversão, é mudança de vida, é viver de maneira diferente, é viver de uma maneira
que realmente exaltemos o nome do nosso Pai Celestial. Então a grande lição dos patriarcas para nós é exatamente essa. A nossa vida deve ser dirigida por Deus. Você é um convertido, sua vida deve ser dirigida por Deus. Não por pessoas, mas pela palavra de Deus. A nossa vida deve ser dirigida por Deus. O Senhor Todo-Poderoso traz bênção e vitória. Não é isso que nós vemos na vida dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó? As vidas que foram dirigidas pelo Senhor. E o Senhor Todo-Poderoso manifestou a sua graça, o seu poder, trazendo bênção e trazendo vitória também. Eu não sei como está a sua vida, meu irmão, minha irmã, talvez cheio de dúvidas, medo. Olhe para isso. A sua vida tem que ser dirigida pelo Senhor. Pare de fazer escolhas pessoais. Pare de tomar decisão e dizendo, eu acho que o melhor é isso, o melhor é aquilo. Eu acho que o melhor para a igreja é aquilo outro. Se você não olha para a palavra de Deus, você não tem a mínima condição de escolher aquilo que é melhor, no sentido da igreja, porque a Bíblia é o livro de Deus e a igreja é de Deus. Então é Ele que dá a direção. Você não pode fazer as escolhas certas na sua vida a respeito de profissão, trabalho, família, porque a orientação vem do Senhor e através da sua palavra. E com os patriarcas nós aprendemos isso. Nossa vida deve ser dirigida por Deus. O Senhor Todo-Poderoso traz bênção. Sim, é uma época difícil, uma época terrível, quarentena, pandemia, enfermidade. Mas quantas bênçãos eu tenho ouvido também, meus irmãos. Deus sustentando o teu povo, Deus cuidando, Deus amparando, curando, sabe? Tirando do leito da enfermidade, pessoas encontrando a salvação. Precisamos manter a nossa fidelidade em Deus. Então, nesse tempo de quarentena, olhe para Deus, assim como os patriarcas aprenderam e nos ensinaram. Olhe para o Senhor Todo-Poderoso, porque Ele traz bênção e Ele traz vitória. Não importa a dificuldade. Eu estou desempregado, perdi o trabalho, não está entrando o serviço. Deus dá sabedoria. Estava feliz esses dias aqui vendo aí uma postagem do Marcelo, esposo da Anne, vendendo aí, fazendo as suas carninhas aí, vendendo, e eu vi ele lá dizendo que não sobra nem para eles no almoço de domingo. Olha aí que bênção. Estive aí na casa também de um dos irmãos nossos aí, congregados na igreja, e vendo lá, fazendo máscaras, Antônio, o irmão do irmão Francisco, e Maria, né, e vendo no meio de uma adversidade, podendo sorrir e vendo Deus providenciando aí o sustento. Então, meus irmãos, eu quero concluir essa lição exatamente com isso. Estas são as lições que nós podemos trazer para a nossa vida na vida dos patriarcas. A nossa vida deve ser dirigida por Deus, o Senhor Todo-Poderoso traz bênção e vitória. Amém? Então, olhe para a vida desses patriarcas e certamente você vai aprender muito. Desafio você a ler o livro de Gênesis, capítulo por capítulo. Eu posso te ajudar dando aqui dando esse panorama, mas eu não posso fazer tudo por você. A leitura ela é primordial para ter a história na cabeça. Na próxima semana, nós vamos na última divisão do livro de Gênesis. Olha só, vamos conseguir aí abranger aí este livro. A próxima divisão, eu falei a última, olha, nós vamos para a terceira divisão do livro. Nós vamos tratar o que na próxima semana? Capítulos 37 a 50, sobre a descida para o Egito. Então são 3 divisões com as quais nós conseguimos aí abranger o livro de Gênesis de maneira maravilhosa. Então que Deus abençoe sua vida. Eu quero, neste momento, orar, tá bom? Orar pela vida dos irmãos, você que está participando dessa live, por esse estudo, que se torne uma realidade em nossas vidas, uma prova para outros de que nós realmente temos uma vida dirigida por Deus. Que assim como nós aprendemos com a vida dos patriarcas, outros possam aprender com as nossas vidas. E que nós venhamos aí provar desse cuidado, desta fidelidade do Deus Todo-Poderoso, que traz bênção e que traz vitória
para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu louvo o teu nome, ó Pai, pela tua palavra, pelo ensino precioso. Como é abrangente a vida dos patriarcas, quantos ensinos e quantas lições. E o tempo de uma EBD não nos permite, mas louvamos, porque a tua palavra está em nossas mãos. Podemos estudá-la diariamente, a cada dia, a cada momento. Então, Senhor, abençoa o teu povo. Eu oro pelos irmãos, acompanhando esse estudo, essa EBD online, que a tua palavra tenha um efeito positivo através do teu Espírito em cada vida. Que provem, ó Pai, do cuidado do Deus Todo-Poderoso. Aqueles que estão aflitos, angustiados, ansiosos, que consigam enxergar o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas é o nosso Deus também. Eu oro pedindo também a tua graça, para que as tuas bênçãos cheguem, Senhor, sobre a vida daqueles que estão enfrentando dificuldades, seja enfermidade, seja uma dificuldade material, problema familiar, que a tua graça se manifeste ali, trazendo também a vitória que vem do Senhor. Eu oro, agradecido e rogando as tuas bênçãos para este domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Terminamos o nosso estudo de hoje. Graças a Deus, aí nos foi possível aí compartilhar aí a palavra de Deus e convido você a estar conosco hoje às 18h30 na nossa live, o nosso culto de louvor e adoração, tá bom? Então hoje esteja conosco aí no culto às 18h30, convide alguém, mande um convite para um familiar, para um amigo, para alguém participar conosco da live às 18h30, o culto de louvor e adoração. Estamos aí meditando nas cartas em Apocalipse, as cartas às igrejas, trazendo um desafio para o presente, para nós, né? E que Deus nos dê sabedoria e nos dê um culto abençoado logo mais. E também convide os seus amigos, parentes a curtir a nossa página no canal de YouTube. Isso certamente vai ser bênção para muitas vidas. Amém? Meus irmãos, Deus abençoe. Até mais, com a graça de Deus. Que tenha um almoço aí abençoado, uma comunhão maravilhosa e que tenhamos um culto de bênção logo mais à noite. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.